Fala galera, Fábio Gurgel aqui mais uma vez e eu tô aqui hoje para uma notícia muito legal. A gente está iniciando um novo projeto que inicialmente eu ia chamar de Viver de Jiu-Jitsu 2, mas a gente já entendeu que não é exatamente isso, porque primeiro ele não engloba só o Jiu-Jitsu, né? Qualquer arte marcial. Tentar entender um pouco o mercado de academia de arte marcial e como a gente pode tirar o melhor proveito dele. Para esse projeto, eu chamei ninguém mais, ninguém menos do que meu querido amigo Luiz Amoroso, o cara que vem me ajudando aí já há muitos anos na questão de gestão de academia, um dos maiores entendedores do Brasil, sem dúvida nenhuma, nesse assunto. E eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para mostrar para vocês aqui de como realmente funciona por dentro um negócio de academia de arte marcial. Luizão, prazer enorme ter você mais uma vez nessa parceria. Grande Fábio, você sabe que a dificuldade aqui é separar a fronteira entre o prazer e o trabalho, porque realmente é um grande prazer estar com você e um prazer ainda maior a gente falar sobre essa paixão dos negócios, a dedicação. Já várias vezes disse a você, você é meu ídolo, meu ícone, admiro como pessoa, como profissional e assim, uma postura impecável, né? Uma postura impecável como empresário, como professor, é um grande prazer. Então é um trabalho que vocês vão realmente conviver com a nossa paixão e o objetivo é contagiá-lo com isso. Assim, o que é a ideia desse projeto, cara? A ideia desse projeto é ir um pouco além, né? As pessoas que já fizeram Viver de Jiu-Jitsu, que já entenderam como a academia deve funcionar, o que a gente está querendo fazer agora é dar um passo à frente e mostrar para vocês, não só para quem é professor de Jiu-Jitsu, mas também para aquele cara que é um apaixonado pelo Jiu-Jitsu e que gostaria de ter o Jiu-Jitsu como negócio, o nosso conhecido investidor. Como é que a gente pode juntar, né, Luizão, essas duas pontas, quer dizer, o profissional de arte marcial, que é um cara que se dedicou a vida inteira, que muitas vezes tem ali já um negócio acontecendo, com o cara que faz aquilo por paixão e que tem um dinheiro para investir e que gostaria de fazer daquilo um negócio hoje num país que caminha, né, para não mais ser um país de rentista, né, para ser um país de pessoas que realmente despejam os recursos na economia e com isso geram mais emprego, mais oportunidade. Bom, isso é muito bacana porque a gente estava até conversando, pensando em você, né, que está aí hoje dando seu tempo para a gente. Acho que é aquilo que a gente já alinhou muito, né? Acho que o primeiro passo, claro, você é um atleta, é um profissional, é um excelente profissional. A gente precisa fazer um testezinho de perfil, né? Porque isso você já, consequentemente, já deve ter vivido. Nem sempre o melhor no tatame é o melhor coordenador e de coordenador para empresário é um outro capítulo. É um outro salto, né? Então, acho que a primeira questão é entender perfil, porque eu acho que você pode ter crescimento em diversas maneiras, né? Agora, uma vez que a ideia é crescer, então aí entra a questão de investimento. E a gente pode falar de duas vertentes de investimento. Você se associar a um investidor, e para isso você precisa também entender o perfil do investidor. Tá? Quem tem sócio sabe que quem tem sócio tem patrão. Fato. Então, isso é uma coisa muito importante, já deixar claro que sociedade tem as suas implicações, tem as suas oportunidades. E nisso vai o caminho do empreender, como uma carreira solo ou uma carreira junto a investidores, e a ideia é justamente dar essa visão para ambos, né? Tanto para o professor e para o investidor também, porque você, investidor, é importante entender com quem você está associando. O que a gente não quer é que você comprometa a tua amizade com aquele mestre que esteve ao seu lado pensando num negócio e você vai descobrir lá para frente que, puxa vida, era melhor ter continuado como praticante. E você não sabe, você tocou num ponto que é muito comum, né? As pessoas, até hoje, fizeram, até porque tinham muito pouca informação e daí o motivo da gente estar fazendo isso para vocês, é que as pessoas se associam por amizade, né? Porque as pessoas querem dar uma oportunidade para aquele professor que está ali dedicado e acreditam naquele projeto, mas de fato elas também não entendem do negócio. Então
Isso gera muitas vezes um desgaste, o retorno muitas vezes não é igual à expectativa, e aí você gera um desgaste desnecessário e muitas vezes até a perda de uma amizade, porque o negócio não estava claro para ambas as partes, né? As pessoas não sabiam exatamente em que caminho elas estavam percorrendo. E eu acho que a ideia aqui é justamente destrinchar isso para vocês, é mostrar para vocês exatamente que o jiu-jitsu ou a arte marcial pode ser um bom negócio e que tamanho tem isso, qual é a expectativa que você pode gerar no seu investimento, né? E para o lado do professor, que ele também tenha o entendimento do valor do dinheiro. Porque às vezes o cara acha que porque ele se dedicou a vida inteira e aquilo é um negócio dele, que ele é o único cara que tem valor ali. Tá, mas você não tem o dinheiro para fazer, né? Então tem alguém que chegar ali e botar o dinheiro. Então como é que a gente vai balancear isso, né? Como é que a gente vai fazer com que essa equação fique justa para o cara que se dedicou a vida inteira e tem aquilo como negócio da vida dele e o cara que está realmente investindo o dinheiro ali, buscando, obviamente, um retorno financeiro, né? Não, isso é ótimo. E a gente pode até colocar que essa é uma condição dinâmica. Não é um equilíbrio que a gente combina hoje e fala, puxa, tá ótimo. Porque vão existir diferentes momentos. Então, hoje você professor, está pensando em investir, tudo que você precisa é do investidor. Daqui a alguns anos, o negócio está maduro, você olha para esse mesmo investidor que foi a oportunidade de você migrar e evoluir de carreira, você olha e fala, puxa, mas quem trabalha aqui sou eu. Não preciso dele, né? E eu não preciso dele. Porque é um equilíbrio dinâmico. Sim. Né? A gente, geralmente, eu procuro pensar assim, eu preciso me associar com pessoas que tenham coisas que eu não consigo ou aprender ou comprar. Porque se você consegue aprender ou se você consegue ter o capital, é melhor fazer só. Sim, claro. E isso que é muito importante, acho que dos dois lados. O investidor também é importante, que ele analise o perfil de quem ele está associando. Que, como você disse, pode ser um excelente mestre, mas pode não ser o gestor para o negócio. Sim. E se ele é o excelente mestre e não é o gestor, então tá bom, eu vou fazer com você, mas nós vamos ter um gestor. Isso é muito importante. Então, o nosso objetivo, eu acho que é evitar a falta de informações, que é aí que leva o desgaste e a frustração. E é isso que tem sido, né, o meu objetivo desde que eu comecei com o projeto Viver de Jiu-Jitsu, justamente porque no Jiu-Jitsu não existia essa informação, né? Lá atrás, o dia que eu te procurei, porque eu falei, cara, eu preciso aprender isso, mas eu não tenho aonde buscar dentro do meu meio. Né? E eu acho que o jiu-jitsu continua vivendo essa falta de informação e eu acho que a gente vai ter condição de realmente mostrar para as pessoas como construir um negócio de arte marcial saudável e que caiba um investidor e o professor. Quer dizer, que esse investidor possa ser de fato possa ser um motivo de alavancagem do negócio, né? E não simplesmente aquela grana quase que de caridade, né? Porque ele também não entende do negócio. Então ele está dando aquele dinheiro muita gente para ajudar o professor na melhor das intenções. E a gente não quer isso. A gente quer que você olhe o negócio como um negócio de fato, que vai te dar o retorno ao longo do tempo, que você vai ter condição de retornar todo o teu capital e ainda vai ter um negócio rodando de qualidade. Né? Sem dúvida. Não, e é interessante que você já deve ter passado por isso. Eu, por exemplo, quando tinha minhas academias, os meus amigos achavam duas coisas, que eu era rico e pão duro. Porque ele faz aquela conta, são R$200 de mensalidade. Só multiplica pelo aluno e vambora. São 200 alunos, você não tem custo nenhum, nossa, você ganha muito dinheiro. Sim. E lógico que é bom o negócio, mas acho que uma coisa importante que você mencionou e me veio à mente, assim, você precisa ter expectativa clara de retorno e investimento. Não vá pensar que dos 200 ou 300 reais que se cobra numa mensalidade, são 10 reais de custo e 290 de margem. Porque é uma estrutura que tem custos. Então, isso é muito importante, porque
gera, às vezes, expectativas distorcidas da realidade. É bom negócio? É. É negócio da China? Não. É negócio para fazer na China. Para fazer na China, com certeza. Assim, é muito legal, porque nessa fase de estudo desse novo projeto, eu comecei a me ver como um investidor. Claro. Né? Então, assim, hoje eu já tive do outro lado da história, né? E hoje eu tenho condição de realmente olhar e ver quais são os cases que são interessantes para eu entrar como investidor. Porque ninguém acredita mais no jiu-jitsu do que eu. Né? Ninguém acredita mais numa academia de arte marcial do que eu. Então, com o conhecimento que eu tenho hoje do negócio, eu hoje me vejo como um potencial investidor também. Né? Sim, claro, sem dúvida, porque você, e isso é importante que eles saibam, esse é um negócio onde a escala faz diferença, não é? Sim. Assim, tanto se dentro, por exemplo, de uma academia, o primeiro aluno é 100% custo. O último, aquele que entra, né? O 501, lembra do 501? O 501 quase inteiro lucro. Cara, o 501 tem 15% de custo de imposto, mais 5% de custo agregado. E alegria o resto. E o resto é alegria. E isso vale também com o número de unidades, né? Porque é uma coisa interessante que você vê crescer muito, né? A economia de escala. Que é a estrutura das redes, né? Porque por Sim, isso que a rede centraliza a operação sim. e pulveriza o cliente. E essa, por exemplo, para o investidor, essa é uma oportunidade bastante interessante em termos de jiu-jitsu, né? Se você pegar elementos mais próximos, como o mercado de academias, e você olhar o que vem acontecendo, o que é? É justamente uma consolidação em redes. Sim. Como era o mercado há alguns anos atrás, extremamente pulverizados, aquele empreendedor que está sozinho, tocando a dele. Hoje esse é um perfil que tende a diminuir no mercado, né? Você tem o quê? Uma concentração. Isso, você sabe o quanto isso é interessante, né? Não, com certeza. A gente vai falar de muitos outros assuntos aqui, desde, enfim, custos individuais de operação, quanto de investimento você precisa, qual o local ideal para você montar sua academia, academia do zero, uma academia que já tem aluno, enfim, são diversas modalidades aqui dentro desse papo que a gente vai ter com o Luiz, e tenho certeza que você, tanto como professor ou como possível investidor, vai curtir muito. Fica ligado aí.